Olá, aluno, seja bem-vindo. Esse é o curso, a disciplina de História Regional, né? E eu sou o professor Igor Guedes Ramos. Nós estamos começando a nossa terceira teleaula, denominada História, Memória e Identidade, né? Então, essa é a nossa terceira unidade do livro também. Eu recomendo sempre que você, quando a gente começa a nossa aula, já tenha dado uma lida na unidade do livro representante dessa nossa terceira teleaula e também que você vá anotando suas dúvidas, vá anotando suas reflexões ao longo da aula, porque no final a gente sempre tem aquele espaço para tentar esclarecer algum ponto que eu não consegui deixar claro para você, né? Alguma dúvida que vai surgindo, alguma relação, alguma ligação com outros conteúdos, outras matérias. Então, é sempre importante que você vá anotando e vá refletindo sobre tudo que eu vou discutindo ao longo da aula, certo? Então, nessa nossa terceira teleaula, a gente vai avançar mais em em um conceito específico e fundamental da história regional. Antes de tudo, vamos dar uma olhadinha no quadro, no nosso convite ao estudo, que ali a gente já faz uma retomada do que foi discutido na primeira e na segunda unidade. As primeira e segunda unidades. Nas unidades anteriores, você foi apresentado aos conceitos que contemplam a história regional e local, a base para a nossa disciplina. As categorias de tempo e espaço na regionalidade, isso aqui principalmente na nossa segunda teleaula. E também sobre a formação dos espaços e a dicotomia entre nacional, regional, rural e urbano. Eu usei muito o exemplo nessa discussão da segunda aula, da formação da região Nordeste e também a relação dela com a formação geral do Brasil, certo? Mas antes, na primeira aula, a gente começou a ver todos os temas que têm relação com a história regional, a origem da história regional e também um panorama geral dos conceitos. Tá? Continuando aqui, a compreensão desses conceitos é importante para que você possa refletir com propriedade sobre a importância da memória para a construção das identidades individuais e coletivas que se relacionam com a história e a cultura regional. Ou seja, nessa unidade a gente vai dar ênfase a esses conceitos, o de memória, certo? E o de identidade, na relação entre indivíduo e coletivo, porque isso vai ser fundamental, mais uma vez, é um conceito, como a gente viu na primeira aula, fundamental, básico dessa disciplina, dessa forma de praticar a história, que é da história regional. Nesta unidade, estudamos a abordagem e a construção de conceitos de memória e identidade. Aqui, então, a gente tem os conhecimentos prévios dessa unidade. Então, é a unidade História, Memória e Identidade, definição dos conceitos-chave. Memória social, rememoração, silêncio e esquecimento. Ou seja, na primeira aula, eu tentei demonstrar, a gente tentou discutir, na nossa unidade do livro também demonstra, que a história regional ela é resultado de um processo de transformação na historiografia, que vai acontecer no século XX, em ruptura com a historiografia que muitos chamam de tradicional, que é do século XIX. Eu destaco sempre 4 características dessa historiografia do século XX. Quais seriam as características? Primeiro, a forma como ela pensa o que é a história em si. Tradicionalmente, a história seria uma espécie de retrato do passado. O historiador seria capaz de trazer o passado tal como ele aconteceu, em tudo que realmente é importante para as pessoas do presente. A partir do século XX, principalmente com a escola dos análises, a francesa, pais fundadores são o Marc Bloch e o Lucien Febvre, a historiografia muda um pouco de posição em relação a isso. Ela vai começar a considerar que o historiador faz uma representação do passado de acordo com os problemas atuais dele, de acordo com a sociedade da qual ele participa. Então, essa é a primeira característica que muda. A segunda seriam as temporalidades. Até o século XIX, havia uma crença de que havia uma forma única do tempo passar e das sociedades acompanharem a passagem do tempo, sempre de uma origem mais simples, mais pobre, para uma origem mais complexa, mais perfeita, mais rica.
né? E todas as sociedades deviam acompanhar esse processo. O que não tivesse acompanhando esse processo teria perdido o trem da história. O século XX rompe com esse pensamento e vai considerar o conceito de temporalidades, ou seja, cada época, cada sociedade, cada grupo sociocultural e, mais ainda, cada aspecto da vida humana tem a sua própria temporalidade. Um grupo social de uma determinada região pode ter uma temporalidade, pode ter um tipo de desenvolvimento político, econômico, cultural muito diferente de uma sociedade europeia, por exemplo, comparar o Brasil com a Europa. Isso não significa que haveria uma única forma de se desenvolver esses aspectos políticos, econômicos e culturais. Há uma diversidade de temporalidades. Outro aspecto que muda com a historiografia do século XX é a questão das fontes históricas. Se no século XIX há uma ênfase muito grande nos textos escritos produzidos pelo Estado, produzido pelos vários estados nacionais, no século XX há uma transformação para uma ênfase em todos os tipos de fontes, todos os vestígios do passado. É tudo que chega do passado até nós. Inclusive os depoimentos orais, que é uma questão muito importante que a gente vai falar um pouco nessa unidade, mas também na quarta unidade, na última teleaula, certo? E, finalmente, a questão do aspecto da vida humana que se dá a ênfase. Acredita-se, então, no século XIX, que as questões principais têm a ver com a política e com os exércitos, com as questões militares. No século XX, há uma abertura mais geral para os aspectos. Comece a considerar as questões socioeconômicas, primeiro com muita força, e, posteriormente, as questões culturais. Tudo isso abre espaço para emergir e para se desenvolver a história regional, que é muito focada nas questões do cotidiano, do dia a dia das pessoas, da relação do micro com o macro, de fontes muitas vezes dificílimas de serem trabalhadas, como, por exemplo, a história oral, porque o cotidiano deixa poucas fontes escritas, deixam fontes imagéticas, fontes orais, mas fontes escritas são mais difíceis de serem deixadas pelas pessoas no seu cotidiano, principalmente antes do século XX, onde a maior parte da população era analfabeta. Correto? Então, a história regional nasce dessa experiência. A gente discutiu muito na aula anterior a questão do espaço, como o espaço se torna região, e é muito importante insistir nisso, frisar a seguinte questão. Vários aspectos, tanto econômicos quanto culturais, políticos, militares, vão moldando o espaço para se tornar uma região. Foi tanto o exército, quanto a política, quanto a cultura que transformou esse espaço da América em Brasil. Foi todos esses aspectos que foram construindo esse espaço. Mas há algo mais além disso. O historiador, quando decide estudar um espaço, ele próprio já faz uma delimitação do que ele vai estudar. Se eu focar para estudar o aspecto político do Brasil, eu vou bater muito nas questões relativas às divisões de Estado, por exemplo. Agora, se eu for discutir mais aspectos culturais, o meu recorte espacial vai ser muito diferente, porque existem estados que têm a mesma cultura e existem dentro do mesmo estado culturas diferentes, práticas e valores diferentes. Então, o processo do próprio historiador de moldar, de escolher um tema para sua pesquisa, não é uma simples seleção de região, é também um processo de delimitação. Então, todas essas questões são importantes para pensar como um espaço se torna uma região. A aula de hoje a gente vai falar muito do conceito de memória, principalmente, não a memória no sentido amplo, ou seja, de tudo que chega no passado, mas principalmente da construção da memória individual, da memória das pessoas e a sua relação com a memória coletiva e memória social. Com calma, eu vou explicar cada um desses conceitos. Mas, para começar, eu gostaria de chamar a atenção da literatura, mostrar que essa questão da memória, você já deve imaginar que tem presente na história, na antropologia, na sociologia e até na neurologia. Mas, na literatura, ela é muito forte e muito interessante. Eu queria começar chamando a atenção
de um trabalho bastante conhecido, de um autor muito conhecido, importantíssimo na virada do século XIX para o século XX, que se chama Marcel Proust. Tá? É um escritor francês que, no início da sua carreira, ele produziu vários trabalhos que as pessoas consideravam, na sua época e até posteriormente, um pouco, vamos dizer, medíocres, medianos. Ou seja, não teve grande destaque. Ele lia poesias, poemas, crônicas na alta sociedade da época, na alta sociedade da virada do século XIX para o XX, certo? Como ele era de uma família abastada, ele pôde ficar se dedicando durante muitos anos à escrita, até que finalmente ele escreve, ele vai nascer em 1877 e vai morrer jovem, até em 1922, mas ao final da sua vida, ele escreve uma obra em 7 volumes, Em Busca do Tempo Perdido. São 7 volumes essa obra e eu queria destacar um trecho, uma parte do primeiro volume que se chama No Caminho de Suém, que é o protagonista dele, que é um alter ego dele próprio, do Marcel Proust. Né? Nessa pequena passagem que eu quero chamar a sua atenção, ele conta a vida de um indivíduo que ele é muito triste, muito depressivo, nada dá certo na vida dele. E aí, num belo dia, não, é o contrário. Num dia muito triste, mais um dia muito triste da vida dele, ele termina o seu dia e vai para casa, vai encontrar com a sua mãe em casa. E nesse momento, ele senta para tomar um café e um chá com bolinhos, que se chama Madeleines. É a famosa Madeleines de Proust. Talvez você já tenha escutado falar sobre essa expressão, vem dessa passagem. E nesse momento, pelo menos no meu entender e de outros historiadores, essa talvez seja uma das passagens mais belas da literatura quando se trata de discutir a memória, de discutir a forma como o ser humano trabalha com a memória, com o processo de lembrança. Porque há uma transformação total no ser desse personagem. Então eu gostaria de dar uma olhada na Câmara de Documentos para destacar a continuação dessa passagem. Por favor. Aqui então, então ele está tomando esse chá e essa Madeleine, que inclusive ela tem uma carinha tortinha, um bolinho com uma carinha tipo um sorriso, né? E ele olha para ela primeiro, ela está virada, então uma carinha triste, né? Mas o que vai acontecer quando ele começa a tomar esse chá e comer a Madeleine? Acompanhe comigo a leitura aqui, ó. Invadira-me um prazer, vamos ver aqui, ó, puxando, desculpe. Invadira-me um prazer delicioso, isolado, sem noção da sua causa. Esse prazer logo me tornara indiferente às vicissitudes da vida, inofensivos os seus desastres, ilusória sua brevidade, tal como faz o amor. Enchendo-me de uma preciosa essência, ou antes, essa essência não estava em mim, era eu mesmo. Cessava de me sentir medíocre, contingente, mortal. De onde me teria vindo aquela poderosa alegria? Senti que estava ligado ao gosto do chá e do bolo, mas que ultrapassava infinitamente, não devia ser da mesma natureza. Marcel Proust, No Caminho de Suém. É um trecho dessa obra. Então, repare, o que ele come o bolinho e ele muda completamente a sensação de vida dele, né? A forma como ele estava vendo a própria vida. Talvez você já tenha sentido essa sensação, essa emoção, ao sentir um cheiro, a ir a um lugar, ao falar com uma pessoa, encontrar uma pessoa que você não vê há muito tempo, em que você tem uma lembrança, uma transformação total na sua memória sobre o passado, e isso vai afetar diretamente a sua identidade naquele momento. Quando ele come essa Madeleine, ele lembra da infância dele e lembra de como era boa a infância dele. E isso traz vida, traz alegria de novo para a vida presente dele. Esse trecho da obra do Marcel Proust nos chama a atenção para alguns pontos fundamentais da noção de memória. O primeiro, a memória vem de acordo com o nosso presente.
as coisas que nós estamos vivendo agora, ela não é simplesmente o acúmulo, um retrato do passado. O que nós vivemos neste momento chama uma determinada memória. É o caso de comer um bolinho, sentir um cheiro. A outra característica é que a memória ela não é simplesmente racional, ela não é só pensamento, ela é cheia de emoções. Uma emoção pode trazer ela e uma memória pode trazer emoções. E, finalmente, o último ponto é que a nossa memória constrói a nossa identidade atual. O que nós lembramos do passado, o que nós lembramos de nós mesmos, marca o que nós somos atualmente. E o que nós somos atualmente vai gerar os nossos discursos, as nossas práticas, as nossas ações. Então, essa passagem da obra do Marcel Proust é muito interessante, porque eu imagino que você já tenha assim, passado por essa sensação, né, de relembrar alguma coisa e como isso afeta diretamente a sua vida no momento presente. E a memória tem essa grande capacidade e a partir dessa reflexão a gente vai poder trabalhar com mais calma o conceito de memória ao longo dessa aula, aprofundar mais alguns detalhes sobre isso. Mas antes eu queria colocar a nossa situação problema geral que está no quadro. A nossa situação problema geral da aula de hoje diz respeito a um evento, a um concurso para definir o patrimônio histórico-cultural de uma determinada região. Acompanhe comigo a leitura. O concurso foi criado com o objetivo de valorizar as diferentes localidades do Estado e gerar um sentimento de pertencimento e reconhecimento. Ou seja, eu vou criar um concurso para tentar valorizar alguns aspectos, para que as pessoas tenham a sensação de pertencimento e reconhecimento nos e dos sujeitos. Ou seja, é um processo de provocação de memórias e de reconhecimento da própria história dos sujeitos de um determinado estado. A partir de um elemento que passaria a compor o patrimônio cultural da região. Ou seja, selecionar alguma coisa, motivar as pessoas a selecionar alguma coisa que se torne um patrimônio, mas que tenha essa função histórica de lembrar a ela as suas tradições, as suas memórias mais profundas, a sua relação direta com aquele espaço e com aquela comunidade do Estado em questão. Continuando. A tarefa de promover o concurso e mobilizar a sociedade para a participação e contribuição ficou a cargo de uma equipe de professores das áreas de História, Geografia, Sociologia e Artes. Como a gente viu bastante na aula anterior, é muito comum que nessa questão da história regional, principalmente em toda a história, mas na história regional principalmente, há uma grande interdisciplinaridade. E num concurso, ou de qualquer forma numa seleção de patrimônio histórico-cultural, né, ou de tombamento patrimonial, você vai passar por uma equipe muito grande, não só de historiadores. E é muito importante que a gente tenha esse conhecimento mínimo das outras áreas, dos conceitos das outras áreas, para que seja possível trabalhar com essas outras áreas, como, por exemplo, a geografia, que a gente está usando bastante na nossa disciplina, mas também a arte, a filosofia e a sociologia. Então, partindo dessa situação problema geral, essa situação de aprendizagem, a gente pode avançar para a nossa primeira situação problema. Olá! Você já pensou no dia a dia da carreira que você escolheu seguir? Bom, para ter uma ideia dos desafios da sua área, agora você vai procurar soluções para situações problema. Para prosseguir, primeiro é necessário ter estudado e finalizado a sua pré-aula, já que é nela que você encontra os conceitos e as teorias da disciplina. Feito isso, você vai conhecer a sua primeira SP e vai identificar onde a situação se passa, quais agentes estão envolvidos e quais são os recursos disponíveis. Com essas informações, você vai problematizar o contexto apresentado para então solucionar o desafio. Preparado para começar a SP1? Então boa sorte e até mais! Voltamos então com a nossa primeira situação problema. Vamos ao quadro? Eu peço então que você me acompanhe na leitura, mas lembrando então a gente está falando sobre um concurso para uma seleção
ou melhor, talvez a melhor palavra, fomentar com que a comunidade, fazer com que a comunidade selecione um patrimônio cultural que tenha representatividade para ela, que ajude ela a formar a sua própria história, a sua própria identidade. Então vamos lá. Você foi convidado a compor a equipe que deverá trabalhar no concurso cultural proposto pela Secretaria de Cultura de seu estado. O que você deve considerar? Como selecionar as referências culturais da região? Que referências culturais você vai selecionar? Como que você vai fazer esse procedimento? De que maneira é possível inserir a participação da sociedade nesse projeto? Participação da sociedade. Porque só vai ter significado para as pessoas se elas participarem dessa eleição e mesmo dessa construção do patrimônio, porque é esse o processo da construção de um monumento, ou seja, de um espaço, de um objeto, de um ritual que tem significado para as pessoas no presente e que tem uma tradição histórica, certo? Então, é preciso ter essa participação. Finalmente, por que a referência deve ser reconhecida como patrimônio cultural da região? Por que esse objeto, esse ritual, essa prática, essa estátua, essa praça vai ser reconhecida como patrimônio cultural? Patrimônio histórico também. Ela precisa ter um reconhecimento dessa sociedade, ter significado para essa sociedade. Mas para discutir tudo isso, a gente precisa ver alguns conceitos específicos da nossa área. No quadro. Então, a definição dos conceitos chaves. Quais seriam esses conceitos chaves? Primeiro, a gente vai voltar a discutir o que seria a história. Tá? Vamos discutir especificamente o que é a memória. Que tipo de memória que a gente está falando aqui? Tá? E, finalmente, a identidade. O que é uma identidade, como que ela se constrói, certo? Veja, no caso da história, a gente vai ter que relembrar alguns elementos fundamentais sobre o conceito de história. Veja, nós, como historiadores, principalmente a partir do século XX, entendemos que a história, então, é uma representação do passado de acordo com os problemas do presente. Há uma distinção, assim, desta forma, entre história vivida e a história escrita, aquela que aparece nos nossos trabalhos. A história vivida é tudo o que aconteceu no passado. São todas as coisas que as pessoas fizeram, todas as coisas que as pessoas pensaram, todas as coisas que as pessoas disseram. Isso tudo é história vivida. A história escrita não pode ser isso, não tem como. Em primeiro lugar, porque a gente não consegue acesso a tudo que foi dito, tudo que foi pensado e foi feito no passado. Nem que se a gente tivesse uma máquina do tempo, fosse lá e anotasse tudo o que aconteceu, daria para a gente ter acesso a toda a história vivida. Por que não daria para fazer isso? Porque é muito interessante fazer a metáfora com a própria geografia. Imagine um mapa. O mapa, a gente sempre sabe que ele, primeiro, se você for escolher um mapa, você vai ter que dizer primeiro se ele é um mapa geográfico, de relevo, de clima, um mapa político, porque não dá para botar todas as informações geográficas no mesmo mapa. E se a gente tentasse colocar todas essas informações geográficas no mesmo mapa, esse mapa teria que cobrir o próprio mundo. Então ele não teria significado, ele não teria sentido, ele não serviria para absolutamente nada. No caso da história, se a gente tentar dar conta de tudo que aconteceu no passado, primeiro, que a gente não consegue de forma alguma, e segundo, que ela não teria o menor sentido, seria uma bagunça completa. Então, o nosso trabalho, a história escrita é resultado de um processo de seleção, sempre. Ou seja, de uma representação do passado. De acordo com o quê? Eu insisto, os interesses do historiador que estão ligados à sociedade em que ele vive. Isso são teses do Michel de Certeau, que a gente já trabalhou. Né? Então, o que ele tem na sociedade, os problemas que a sociedade coloca para o historiador, os interesses do historiador já fazem um recorte, já marca um problema, o que ele vai ver do passado para ser representado. Um segundo elemento que se envolve nesse processo são as ferramentas que o historiador utiliza. Que ferramentas que o historiador utiliza? Conceitos, metodologias de análise, teorias gerais de explicação, ou seja, todas as práticas historiográficas, todos os elementos que nós usamos para transformar as memórias, aqui no sentido amplo, ou seja, todos os vestígios do passado,
em história, ou seja, é algo que tem sentido para a atualidade. É pegar depoimentos orais, é pegar imagens, pegar textos do passado, trabalhar esses textos com essas metodologias, com essas teorias, com esses conceitos e transformar em algo inteligível. Esse é o trabalho do historiador, né? Então, esse é o ponto principal da história. Vale notar novamente que essa é uma relação de poder também, porque o historiador ele seleciona aquilo que vai ser discutido. Tá? Não significa que a gente possa falar o que quiser, dizer o que quiser sem uma metodologia. Tá? O que nós falamos, nós buscamos uma veracidade sobre o passado, mas não conseguimos, evidentemente, retratar tudo exatamente como aconteceu. Mas buscamos uma veracidade, mas ela sempre vai ser uma representação do passado e não todo o passado tal como ele aconteceu. Tendo bem claro essa noção de história, a gente pode tentar avançar mais um pouquinho, mas vamos no quadro para defini-la. Então aqui, olha. A história, então, em poucas palavras, é representação dos eventos com base nas vivências do indivíduo historiador. Ou seja, reforço, é de acordo com os interesses do historiador que está totalmente conectado com a sociedade que ele vive. Então, não é tudo que nós trazemos do passado. E o que seria a memória, então? Que é o nosso próximo ponto aqui, olha. A memória. A memória torna possível a atribuição de sentido às experiências cotidianas. É um elemento vivo. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, que ela dá o que nós lembramos do nosso passado, o que nós guardamos na memória, é o que dá sentido para o que nós fazemos atualmente. E é um elemento vivo, né? Como diz a historiadora Helena, que aparece no nosso livro, a memória é uma casa viva. Ela está sempre em transformação, conforme aparece também na literatura do Proust. Dependendo do que acontece conosco, nesse momento presente, a memória ela vai se transformando. Vamos ver isso com calma a partir do conceito de várias ciências e, ao mesmo tempo, muito presente no nosso dia a dia atual de historiador. A noção de memória, ela surge como mnemonese, lá na Grécia clássica, tá? E a mnemonese, a memória, seria uma deusa. Tá? É muito interessante que lá, essa deusa mnemonese, ela era mãe de vários outros deuses, como da dança, da escrita, da música e também da deusa da história, a Clio. A memória, então, seria a mãe, de certa forma, de todas as práticas, de todas as deusas, né, e deuses, que são característicos da vida humana. Só o ser humano faz dança, só o ser humano escreve, só do teatro também, só o ser humano faz teatro, só o ser humano produz história. Então, a capacidade, a memória como deusa, representada na Grécia, mãe de vários outros deuses, né, ela aparece como a mãe das grandes atividades humanas. Isso é uma primeira característica que aparece nessa mitologia grega. Outro elemento é que essa deusa ela é plena. A única memória que é plena tem que ser uma deusa, porque os seres humanos comuns eles não são capazes de ter uma memória plena. Então, essa distinção da memória como um deus não é à toa. Porque para ela ser plena, perfeita, ela precisa ser sobre-humana, ela precisa ser mais do que um ser humano normal. É evidente que atualmente não é esse mesmo conceito, a gente não explica a memória a partir de uma deusa, mas ela traz a atualidade traz várias referências muito semelhantes a essa da Grécia Antiga. Em primeiro lugar, a gente faz uma separação entre memória e lembrança, e processo de lembrança. Memória é basicamente a capacidade do ser humano de reter informações, sejam elas informações escritas, faladas, de cheiro, de sabor, de movimentos corporais, a capacidade de todo ser humano de reter informações. Isso seria memória. Mas para ativar a memória, a gente faz um processo de lembrança, a gente vai buscar as memórias. Esse processo de lembrança, ele é diretamente ativado pela atualidade, como aparece no texto do Proust, quando ele come a Madeleine, ele reativa
a partir da lembrança, uma memória que estava lá guardada, uma informação que estava lá guardada, só que não fazia parte do momento presente dele. Por quê? Ele não lembrava, certo? Então, essa memória, a capacidade de guardar informações de vários tipos e lembrança, esse processo de resgate, que sempre está muito ligado ao presente, tá? Isso é uma discussão tanto da neurologia, da antropologia, da história, que avança ainda mais em alguns pontos. O primeiro, destaca que a memória, ela não é acúmulo. O que significa ela não é acúmulo? A gente não vai acumulando todas as informações que aconteceram na nossa vida, todas as informações que a gente percebeu. Ela vai sendo transformada o tempo todo, ela vai sendo picotada o tempo todo e ela vai sendo transformada no sentido de que, de acordo com o que acontece no presente, ela vai se realocando. Ela não é um retrato perfeito de tudo que aconteceu na nossa vida. Ela não é um acúmulo que vai se somando simplesmente. Ela é viva nesse sentido, que ela vai se transformando. Uma outra questão importante da memória, que eu vou trabalhar já um pouquinho mais, de forma mais aprofundada, é que a memória, ela nunca é absolutamente subjetiva, ou seja, ela nunca é só minha, ela é um processo de construção coletivo. Eu tenho uma memória, mas essa memória ela foi construída em relação com a sociedade. No próximo ST eu vou trabalhar mais profundamente essa questão, tá? E, mais uma vez, ela é sempre o quê? Ela é um processo de representação de acordo com as situações do presente, certo? Tendo esses conceitos, a gente pode avançar mais uma escadinha, mais um degrauzinho na noção de memória a partir de um trabalho muito importante dos trabalhos da professora Ecleia Bose, que ela faz uma distinção fundamental para nós historiadores, no caso, que é a memória lembrança e a memória hábito. O que seria a memória hábito? A memória hábito é menos interessante, não significa que seja desinteressante, mas ela é menos interessante para o historiador. Por quê? A memória hábito é aquela automática, muito ligada, por exemplo, aos movimentos corporais, a alguns processos de fala, de comportamento, ou seja, é aquela memória que a gente não faz um processo de lembrança, claro, que a gente não é consciente em retomar, mas que ela é fundamental para a gente falar, para a gente se mover. Tá? Memória hábito é aquilo que a gente está acostumado. Por exemplo, você não pensa um jeito de escovar o dente. Você vai lá e simplesmente escova o seu dente. Tá? Mas você aprendeu isso. Houve um procedimento de você memorizar isso aí de tal forma que se tornou um hábito. Tá? Ou seja, você não tem, conscientemente, você não pensa para fazer isso. Tá? Então, essa seria a memória hábito, aquela que não é consciente, que é muito instintiva, que foi, de certa forma, decorada e ela é reproduzida o tempo todo sem a gente nem mesmo perceber. Uma outra memória que é muito mais interessante para o historiador é a memória lembrança, tá? Que é essa consciente, que a gente para tentar lembrar o que aconteceu, para dar sentido para o nosso passado, para dar sentido para o nosso presente, e gerar uma expectativa de futuro. Essa memória é a que é mais trabalhada pelo historiador e ela ainda tem todas as outras características de transformação, que ela não é simplesmente um retrato perfeito do passado, ela vai se reconstruindo o tempo todo. Então, assim, partindo desses pressupostos, a gente entende bem o que seria essa casa viva. Tá? Memória é um processo, é um cúmulo de informações, mas que é sempre transformado de acordo com os problemas do presente, tá? É construído coletivamente e ela serve para dar sentido à nossa vida. E a gente liga ao próximo item que eu trago no quadro, né? Que é o item sobre a identidade. No quadro, vamos dar uma olhada, tá? Temos aqui a identidade, que é o outro conceito que está absolutamente ligado à memória. Tá? O sentimento de pertença está relacionado à alteridade e também à identidade dos indivíduos. Simplesmente, olha, a identidade, ela tem a ver com a forma como a gente lembra e vive as coisas no passado. Tá? A identidade, ela é o tempo todo também reconstruída. Ela tem a ver com essa questão da memória, o que nós lembramos sobre o nosso passado, como nós organizamos o nosso passado, gera uma identidade para o presente. É muito importante
esse é um primeiro ponto. O segundo é entender que a identidade não é uma essência. Tá? Ou seja, a nossa identidade individual, de certa forma eu já falei sobre isso anteriormente, na segunda aula, ela é um processo de construção social. Lembra do Rio, da subjetividade, né, que seriam as ondinhas? O Rio é a sociedade, nós somos as ondinhas. Nós somos construídos de acordo com a sociedade. Tá? Mas, então a nossa identidade ela não é essência, nós não nascemos com ela pronta. Ela é construída ao longo da nossa vida de acordo com a relação que nós temos com o outro. Eu sou um indivíduo... uma personalidade única de acordo com as coisas que eu me aproximo das outras pessoas e de acordo com as coisas que eu me afasto em relação às outras pessoas. E esse é um processo contínuo de construção e depende muito do que eu lembro sobre o meu passado. Eu gosto muito do exemplo do futebol para deixar claro, tá? Eu vou selecionar 2 times, mas você pode pensar o time que melhor, aquele que te agrada mais, tá? Vamos pegar lá, um torcedor do Flamengo e um torcedor do Palmeiras. Tá? Esses 2 torcedores, eles não nasceram torcendo para o Flamengo ou nasceram torcendo para o Palmeiras. E ao longo da vida dele, a experiência de vida, a memória que ele vai ter dessas experiências de vida com a família, com os amigos, vai construindo o que é ser torcedor do Flamengo, o que é ser torcedor do Palmeiras. Mais que isso, a relação de oposição entre esse torcedor do Flamengo e o torcedor do Palmeiras, né? O que é ser um torcedor do Palmeiras, o que é ser um torcedor do Flamengo, né? Cria a própria identidade desses 2 personagens, correto? Então, depende muito do que você viveu na sua vida que você vai construindo a sua identidade. Mas também depende do que está acontecendo no presente. Por exemplo, olha, esses 2 personagens são rivais, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, em que o Palmeiras e o Flamengo competem entre si. E eles vão construindo a sua identidade em relação a essa competição também. Porém, se você for assistir um jogo do Brasil contra a Argentina, por exemplo, também pode colocar outro time que agradar melhor você, né? Esses 2 torcedores do Flamengo e do Palmeiras, eles vão mudar, eles vão buscar outras memórias, outras experiências de vida, porque eles vão acabar torcendo juntos pelo Brasil, em oposição aos torcedores da Argentina. Então, repare que o que nós puxamos de memória do passado, das nossas experiências do passado, depende muito do nosso presente e isso ajuda a formar a nossa identidade em cada momento. Tá? Então, novamente, reforçando, a identidade é um processo contínuo de construção do ser humano, que tem a ver com o que nós vivemos no passado, o que nós lembramos do passado, mas tal como a memória também, é muito construída de acordo com as condições do presente, tá? O que nós estamos vivendo nesse momento presente. Certo? Mais um conceito, avançamos, vamos no quadro para uma outra discussão fundamental, os lugares de memória. O que eu quero chamar de lugares de memória aqui? Olha, são resquícios do passado, concretos ou simbólicos, materiais ou imateriais, capazes de reforçar o sentimento de pertença. Essa é uma definição corriqueira do conceito de lugar de memória do Pierre Nora. O Pierre Nora, um grande historiador francês, que desenvolveu esse conceito. De forma simples, esse conceito é o seguinte, olha, o Nora, ele parte da perspectiva que atualmente, ou seja, nas sociedades contemporâneas, as pessoas não repetem muito tradições, eles não dão muito valor para os comportamentos do passado e tentam repeti-lo. Isso tem a ver com aquela nossa discussão sobre o presentismo, do regime de historicidade que a gente fez na aula anterior. Tá? Então, na atualidade, há um comportamento do ser humano de ficar muito preso ao presente, sem lembrar das experiências passadas e sem criar expectativas de futuro. Isso causa um mal-estar absurdo no ser humano, uma sensação de perda, de não pertencer a nada. Os lugares de memória seriam, não é exatamente um lugar físico, um espaço, é tudo, pode ser um objeto, uma estátua, um comportamento, um ritual, uma música, tá? Que são lugares
que guardam, que ajudam a gente resgatar as tradições do passado, que ajudam os seres humanos a dar sentido e identidade à própria vida. Esse é o conceito de lugar de memória do Pierre Nora, ou seja, essa perda da tradição, essa perda da experiência, muito presente na sociedade atual, dissolve a sociedade e é preciso lugares de memórias, coisas que nos lembrem do que aconteceu no passado e que deem sentido para nós. Uma estátua, uma música, uma comida, um lugar, efetivamente. Tá? Então, esses seriam muito importantes. Tem tudo a ver com essa discussão do patrimônio. No quadro, o último ponto. A relação entre a história e a memória contribui para a desconstrução e construção de identidades. Ou seja, o trabalho do historiador sobre a memória das pessoas, né, faz com que a gente vá desconstruindo identidades e construindo novas identidades. É um processo também contínuo, de acordo com o quê? Com os problemas do presente. Certo? Tendo essas ideias claras na mente, a gente pode avançar para tentar resolver essa primeira situação. Vamos no quadro. Para iniciar o processo de reconhecimento do patrimônio histórico da região, é preciso, então, conhecer a história da região, levantar a bibliografia sobre o lugar, para saber o que poderia ser interessante e importante para aquela população. Segundo, elencar eventos culturais e lugares de memória, ou seja, coisas que podem trazer de volta para essas pessoas experiências do passado que tenham sentido para elas, porque se não tiver sentido, não vai ser um lugar de memória. 3. Escrever um roteiro direcionado aos moradores, um roteiro de entrevistas para fazer com esses moradores. Seleção dos entrevistados. Não vai dar para entrevistar todo mundo, então precisa selecionar algumas pessoas que podem ser mais marcantes. É muito importante ser de vários estratos socioculturais também, para ter um panorama mais completo dessa sociedade. Finalmente, realizar as entrevistas e analisar o seu conteúdo, justificando a escolha dos elementos culturais citados, certo? Então, considerando tudo que a gente discutiu, é preciso ter esses cuidados na seleção do patrimônio. Assim, a gente encerra a nossa primeira situação-problema. E aí, conseguiu encontrar uma solução satisfatória para a SP1? Como você pôde notar, o desafio apresentado tem como base situações comuns da realidade de mercado. Eles são elaborados a partir de informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano. Isso significa que antes mesmo de você se formar, além de todo o conhecimento teórico, você já está em contato com a realidade do seu futuro profissional. E caso surja alguma dúvida, acesse o fórum e envie a sua pergunta, ok? Confere agora a SP2. Voltamos então com a nossa segunda situação-problema. Vamos dar uma olhadinha no quadro. A gente tem lá, então, continuando a mesma problemática, né, a mesma questão do concurso, a gente pergunta: de que maneira a história do cotidiano pode contribuir para pensar a memória social? Qual é a relação entre a história do cotidiano local com a história global? Como podemos realizar uma análise local e inseri-la no contexto mais amplo? Ou seja, entender essas referências culturais das pessoas, esses lugares de memória das pessoas, não só como um espaço de um pequeno grupo, mas de todo o resto daquela sociedade, a sua relação com o resto da sociedade. Né? Então, vamos a alguns pontos que a gente precisa discutir. Primeiro, o conceito de memória individual e memória coletiva, bastante trabalhado na Escola dos Análises, na sociologia em geral. Para pensar esse conceito, a gente tem esses pontos aqui que eu destaco para você. Veja, a memória não é unicamente do indivíduo, mas faz parte dele. É um reconhecimento do que aconteceu com ele mesmo. Outro ponto. A memória individual pode ser compreendida como um ponto de vista sobre a memória coletiva. Um ponto de vista sobre a memória coletiva. Ela é construída junto com a memória coletiva.
aqui. A construção da memória está diretamente relacionada ao papel social do indivíduo, tá? O lugar social de produção da sua memória depende de que grupo sociocultural que ele faz parte, que cada indivíduo faz parte. Em resumo, essa noção de memória individual e coletiva que a gente traz para a nossa disciplina é uma das que está mais em consenso nas ciências humanas, que vem daquela mesma tradição que eu expliquei na aula anterior, do Roger Chartier, do conceito de representação, ou seja, está baseado num sociólogo muito importante e muito conhecido, que é o Émile Durkheim. Ele nos diz que todos os indivíduos estão mergulhados em instituições sociais. Eles estão sempre sendo construídos coletivamente. É como se a sociedade pesasse sobre cada indivíduo e ensinasse valores, práticas e comportamentos desde criança. Só você parar para pensar na sua família, nos seus amigos, na sua escola, na sua igreja, no seu time de futebol, né? Como aquilo ali vai construindo valores em você como indivíduo e vai construindo você como indivíduo. E a memória vai passar pelo mesmo processo. Eu chamo a atenção para algumas questões que mostram como a nossa memória individual acaba sendo um processo de construção coletiva. Ela acaba sendo uma perspectiva de uma memória maior. Por exemplo, raramente a nossa memória ela não é construída, na verdade, ela não é construída individualmente. Tudo que nós passamos na nossa vida, geralmente a gente está direta ou indiretamente em relação com a sociedade. Ou seja, a gente está sempre em contato com outra pessoa. Mesmo aqueles momentos em que você pode pensar, não, mas poxa, eu fico lá em casa sozinho um tempão, fico lá vendo televisão ou deitado no sofá sem fazer nada. Eu estou sozinho. Não está sozinho, porque alguém construiu sua casa, alguém construiu o sofá, alguém colocou aqueles móveis lá que não foi você. O tempo todo nós estamos em relação com outros indivíduos, seja de forma direta, como estamos agora, ou de forma indireta, trabalhando com coisas que foram construídas socialmente. Outra característica que a gente passa despercebido é que muitos dos valores que dão sentido à nossa memória, a nossa própria linguagem, não fomos nós que inventamos ou ela nasceu com a gente. Foi passada, foi transmitida coletivamente da sociedade para a gente. E o outro ponto, um ponto final, é que muitas vezes, talvez você já tenha passado por essa experiência também. Você está tentando, está com uma roda de amigos ou de familiares, você está contando uma história e você não lembra de determinada parte. E a outra pessoa vai e completa aquela parte que estava faltando na sua história. Ou seja, aí você cria essa memória sobre aquele evento que não veio só de você, veio da outra pessoa que lembrou. Não há caso mais significante do que aquelas memórias que você não tem da sua infância e que seus pais construíram para você, né? Você lembra de um flash, de uma imagem, mas aí as pessoas ficam contando sobre o que estava acontecendo e aquilo vira sua memória, mas na verdade foi produzido por outra pessoa. Então, a memória, a noção de memória individual que a gente trabalha é sempre em relação ao coletivo. Ela é uma perspectiva de um processo que é coletivo. Isso vem da tradição do Émile Durkheim, do Maurice Halbsbach, outro sociólogo importantíssimo, que está ligado a todo aquele conceito que a gente discutiu na aula anterior de representação do Chartier, do Roger Chartier também, certo? Avançando em mais um conceito no quadro, é um conceito um pouco mais complexo, que é a questão da memória social. A memória social está associada ao modo como as sociedades acumulam e transmitem o seu conhecimento. Tá? Aqui a gente vai ter que fazer uma diferenciação entre memória coletiva e memória social. Memória coletiva é aquela compartilhada por um determinado grupo sociocultural. Como eu falei para você, olha, a sua memória individual é resultado de uma relação com um grupo sociocultural que você faz parte. Tá? A memória de um alemão que é professor de história, evidentemente, a memória coletiva que ele compartilha vai ser diferente de um engenheiro civil no Brasil. Porque o grupo sociocultural a que esses dois personagens hipotéticos pertencem é muito diferente. Então, eles estarão mergulhados em uma memória coletiva distinta.
A memória coletiva, então, ela é compartilhada pelas pessoas, muitas vezes de forma oral e prática, no dia a dia, tá? E elas têm uma certa fluidez, elas mudam com mais facilidade, tá? Elas não dependem de instituições muito fixas, por exemplo, uma escola, uma universidade, para serem transmitidas, tá? Elas são transmitidas no dia a dia. E elas não dependem da escrita para ser transmitida. A memória social, segundo a perspectiva do Jacques Legoff, reforço isso, os conceitos eles dependem muito do autor. Então, eu estou usando, o nosso livro usa muito a questão do Jacques Legoff, da memória social do Jacques Legoff, um dos líderes da terceira geração dos análises, um medievalista muito importante, né? Essa memória social, para ele, está presente nas sociedades com escrita. E essa memória social é produzida por exemplo, por políticos, por legisladores, pela mídia, pela historiografia, ou seja, é uma memória oficial, uma memória escrita, estável, transmitida de forma, vamos dizer, procedimental, com procedimentos para ela ser transmitida perfeitamente. E ela trabalha, o que ela molda as várias memórias coletivas e cria uma memória sobre aquela sociedade, transmitida então de forma procedimental, normatizada para as outras, para as próximas gerações. É uma memória oficial, de certa forma, a memória social. Veja, tanto a memória coletiva quanto a memória social, elas selecionam coisas, elas criam relações de poder, ou seja, elas dizem, olha, é isso aqui que é importante, isso aqui não é importante, tá? Aí que está o nosso trabalho contínuo de processar a história, de rever as memórias coletivas, de retrabalhar as memórias coletivas e assim questionar e reconstruir o tempo todo a nossa memória social, que nós somos responsáveis como historiador, mas não só, como eu disse, a mídia produz, legisladores, políticos, ou seja, aqueles indivíduos e aquelas instituições oficiais, tá? E de acordo isso com o conceito do Jacques Legoff. No quadro, mais um ponto, né, que tem a ver com o que eu discuti até agora. A história do cotidiano possibilita a compreensão das práticas culturais, dos costumes e das tradições, das vivências. Então qual que é a importância dela para essa discussão, professor? Exatamente romper com essa memória social que eu estou chamando a sua atenção. Tá? Porque se a memória social é um discurso oficial, que é normatizado, que é repassado de forma rígida para frente, muitas vezes ele não faz parte da memória das várias memórias coletivas que estão na sociedade, tá? Das diferentes formas de ver o mundo. É uma discussão que a gente teve muito na segunda aula, sobre as várias formas de ver uma região. Então, o trabalho com a história cotidiana, com a história regional, é tentar rever essas memórias coletivas diversas, os significados que as pessoas dão ao passado e remoldar essa memória social mais ampla, mais macro, que pesa sobre a sociedade. Então, é fazer, enfim, a relação entre o micro, o cotidiano, as memórias coletivas e o macro, a memória social, a memória institucionalizada, a memória oficial. E gerar o quê? Um processo contínuo de transformação e de reidentificação. Tá? Então, é um processo contínuo esse o nosso trabalho, historiador. No quadro, a gente tem, então, amarrar essa discussão que a gente teve até agora, tá? Nessa segunda situação problema. Para uma abordagem da história do cotidiano, que leve em consideração esses conceitos que nós trouxemos até agora e sirva para trabalhar o patrimônio cultural de uma região, a gente precisa pensar o quê? Parte-se da compreensão do conceito de cotidiano e das possibilidades de construir uma história com base nele, no dia a dia, nas vivências das pessoas, trabalhando essa memória coletiva, transmitida oralmente, etc. Segundo ponto, realize um recorte espaço-temporal em escala reduzida. Óbvio, uma pequena região dentro daquele estado, um pequeno grupo sociocultural, para a partir dele ir relacionando com outros grupos, né? Então, 3, enfocar o cotidiano na sua localidade. 4,
fazer uso da história oral, que é fundamental para resgatar essas vivências cotidianas, essa memória coletiva que deixa poucos registros escritos. Finalmente, refletir sobre a formação do patrimônio cultural da região. Ora, tudo isso serve exatamente para quê? Para a gente tentar selecionar, considerando esse concurso, essa situação hipotética, com mais precisão, no sentido de selecionar um patrimônio que dê significado para as pessoas, que tenha importância para as pessoas que vivem naquela região e que sirvam efetivamente como um lugar de memória. Algo que traga as tradições passadas, dê sentido, dê identidade para as pessoas. Tá? Porque se for algo sem significado para esses indivíduos, ele não vai se tornar um lugar de memória, correto? Então assim a gente encerra a nossa segunda situação-problema. Bom, 2 SPs já foram finalizadas. Como você acha que está se saindo? Lembre-se de que para se dar bem é importante seguir as etapas, já que elas facilitam os seus estudos. Vamos revê-las? Primeiro é necessário estudar a pré-aula para conhecer a teoria e os conceitos da disciplina. Em seguida, leia a SP com atenção para conhecer e interpretar a situação exposta. Feito isso, você deve levantar hipóteses sobre a situação-problema, considerando os recursos disponíveis. E por fim, você deve aplicar os conceitos estudados com foco em resolver a problematização. Combinado? Então fique agora com a SP3. Até mais! Voltamos com a nossa terceira situação-problema. Vamos ao quadro. Continuando naquela discussão do concurso, né? Você ainda, como componente da equipe de professores responsável por esse projeto, imagina que deve selecionar 2, 3 pessoas idosas de sua localidade que tenham vivido na região desde longa data, e entrevistá-los, né? Por quê? Porque ela tem uma experiência maior sobre aquela região, vai lembrar de vários momentos daquele processo, mas é sempre bom destacar que o ideal é escolher pessoas de estratos socioculturais distintos, por tudo aquilo que eu discuti até agora. A memória individual ela é coletiva e ela é de acordo com aquele grupo com o qual a gente convive mais próximo, tá? Tendo como pergunta única uma questão relacionada à referência cultural de sua região. Né? Tentar verificar com essas pessoas qual que é a principal referência cultural para elas. Né? E deixar elas mesmas construírem a imagem, a representação que tem, seja de um lugar, seja de um ritual, seja de uma comida, seja de uma estátua, de uma obra da cidade dela, da região dela. Nessa hipotética situação, a sua tarefa seria elaborar essa entrevista e refletir sobre os possíveis problemas que poderia encontrar nesse processo de entrevista. Como as narrativas, a palavra-chave aqui, seriam construídas e quais elementos poderiam ser considerados nessa atividade relacionada à referência cultural da região. Para auxiliar na reflexão sobre a atividade, segue alguns questionamentos. O que a gente poderia pensar antes de refletir sobre a narrativa que essa pessoa está construindo sobre o lugar? Quais questões seriam importantes para alcançar o objetivo da tarefa? Como você poderia realizar análise das narrativas apresentadas? O que é uma narrativa, enfim, né? Como identificar a relação entre referência cultural da região e o processo de construção da narrativa, certo? Olha, essa questão da narrativa é uma questão bastante espinhosa, bastante complexa, que atravessa a historiografia pelo menos desde o século XIX. Tá? Existem vários problemas relacionados à questão da narrativa. Eu vou comentar alguns muito rapidamente e vou focar na questão principal, na forma como a gente entende narrativa na nossa disciplina e a partir do nosso livro e das nossas referências bibliográficas. Tá? A discussão de narrativa é muito variada. Por exemplo, temos o problema colocado pela filosofia, por exemplo, filosofia analítica, se uma narrativa
é capaz de ser científica, se ela tem capacidade de expressar o conhecimento científico. Porque, tradicionalmente, a forma de expressão do conhecimento científico é a matemática, é a matematização, é a lógica. Né? Um exemplo muito conhecido, o Teorema de Pitágoras, como que você expressa o conhecimento científico, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa não é uma narrativa, é uma expressão lógico-matemática. E isso seria a forma ideal, a única forma de expressão da ciência. Ou não? Esse é um primeiro debate que tem sobre a narrativa. Outro debate. A historiografia, ela é sempre só narrativa? É impossível um historiador escapar da narrativa? Vão ter autores que não, que vão dizer que ela é analítica também, que ela usa muito dados e que ela nem sempre é só narrativa. Ela tem muito de narrativa, mas não só. Outros autores, por exemplo, isso no caso, o Eric Hobsbawm afirma isso que eu acabei de falar, né? Que ela pode ser narrativa, mas não só narrativa. Mas você tem o Paul Veyne, o Paul Ricoeur, que vai falar, não, toda a história é sempre uma narrativa. Toda obra histórica é sempre uma narrativa. Aí a gente tem um outro nível de discussão, que são como que a narrativa controla e estabelece limites para o conhecimento histórico. Isso está muito presente nas discussões, por exemplo, do Hayden White, né, que muitos historiadores não gostam dele exatamente por causa disso, porque ele vai discutir, olha, a linguagem, antes de tudo, coloca limites para o trabalho do historiador. Não adianta você trabalhar um monte de fontes, porque no final das contas serão os tropos, a linguagem, que vai limitar o que você vai poder dizer. Então, essas são só algumas questões relacionadas à narrativa que atravessam a nossa disciplina. É um debate extremamente espinhoso, é um debate complexo, que aqui a gente só estou dando essa pincelada para você saber qual é o problema. Ao longo do curso a gente avança melhor nessas discussões. No caso nosso, a gente mantém as discussões do Michel de Certeau, em que aponta que a narrativa, ela sempre, ou melhor, ele usa o termo escrita da história, é sempre uma mistura de elementos lógicos e elementos matemáticos. Elementos lógicos, matemáticos e elementos narrativos. A escrita historiográfica é sempre uma mistura dessas duas coisas. E mais importante para ele é que, independente de qualquer coisa, a nossa escrita historiográfica dá sentido para o nosso presente. Ela organiza os fatos do passado e cria uma identidade presente e abre uma expectativa de futuro. Esse é o poder da escrita historiográfica. Independente de quem a faça, de como se faz ela sempre tem essa característica: organizar as experiências, organizar as memórias, dar sentido para criar uma identidade no presente e abrir uma expectativa de futuro. Então é esse conceito básico de narrativa que a gente está usando, correto? No quadro, a gente traz alguns pontos, né, sobre a discussão da narrativa que é importante que você saiba. Primeiro aqui, o ato de narrar é essencial para a construção, transmissão e reprodução da memória. É a única forma, né, da gente conseguir passar o passado adiante, né? Super expressão meio esquisita, né? Mas construir, organizar o passado e passar para as próximas gerações as informações que nós temos. Ou seja, é o método de preservação do passado. Tá? Se você vai, nesse caso especial, entrevistar pessoas que viveram, elas vão narrar o que elas viveram. E isso vai fazer com que elas reconstruam o passado e que dê identidade para o presente. Então, a narrativa vai ser fundamental para isso, para organizar e reproduzir a memória. Segundo, o esforço de rememoração faz com que o indivíduo perceba similitudes e particularidades. É aquela discussão que eu falei no início, né, entre memória e lembrança. O processo de narrar, né, vai depender de uma rememoração, ou seja, você vai ter que lembrar de informações do passado que estão na sua memória, organizar isso de acordo com os problemas do presente, por exemplo, de acordo com a entrevista, né, que o historiador está fazendo a uma fonte histórica, uma pessoa, né, ela vai relembrar, vai reorganizar aquelas memórias, né, e vai reconstruir o passado
e vai marcar o quê? O que há de semelhante com o presente, o que há de diferente, as várias diferenças entre os grupos no passado. Tá? Então, a rememoração é um processo sempre de buscar semelhanças e buscar distâncias, diferenças de acordo com as coisas do passado. No quadro, mais um ponto. A coleta de depoimentos, a história oral, tem um papel importante na construção da memória. Tá? Dessa memória que a gente está discutindo aqui, essa memória mais coletiva, principalmente, dessa memória do cotidiano. Por quê? Repito, a maior parte do tempo, a maior parte das sociedades vivem no cotidiano. A maior parte do tempo, a maior parte das sociedades eram analfabetas, elas não deixam vestígios escritos, certo? Então a memória, a história oral é fundamental, hoje ainda, para reconstruir a memória mais cotidiana, essa memória mais coletiva, que é transmitida oralmente de gerações muito antigas, correto? Outro ponto, o silêncio é parte importante da narrativa. Aqui é a expressão silêncio é fundamental. Vou avançar mais um pouquinho para reunir a outra expressão aqui, olha. O silêncio, então, ele é parte fundamental da narrativa e o silêncio pode ser considerado uma estratégia de sobrevivência intencional. E, ao mesmo tempo, possibilita uma revisão e reconstrução da história. O que é esse conceito de silêncio que a gente está trabalhando aqui? Em primeiro lugar, por que ele é essencial para a narrativa? Não dá para contar tudo. A gente tem que excluir algumas coisas. Tá? Não dá para reproduzir tudo do passado, senão perde o sentido. É a questão do mapa que eu falei logo no início. Outro ponto, o silêncio pode ser intencional, principalmente quando você está recolhendo o depoimento de uma pessoa. Ela pode não querer falar de um assunto, ou porque é muito constrangedor para ela, ou porque é uma situação muito sofrida, ela não quer que as pessoas saibam, então ela não fala sobre aquilo intencionalmente, de forma consciente, ela omite aquela discussão. O historiador, às vezes, faz isso também. Por quê? Na hora que ele constrói uma memória social, né? Porque pode ser que não tenha interesse em determinado assunto e ele não vai aparecer no seu trabalho. Mas um outro historiador, em um outro momento, pode ter interesse nesse assunto e resgatar ele. Então, o silêncio seria um conceito intencional, tá? De apagar uma determinada fala, tirar uma determinada memória, com o intuito de dar sentido às coisas de acordo com o interesse de cada pessoa. Então, o processo contínuo de revisão disso é a construção de outros silêncios. Não dá para falar sobre tudo, certo? No quadro, outro conceito fundamental dessa discussão, que é o esquecimento, que é diferente do silêncio. O esquecimento pode ser inconsciente e está relacionado à perda da identificação. O que significa isso? Às vezes, não é de forma intencional que se tem um apagamento. Tá? Não é porque é uma coisa muito sofrida que não se quer falar, tá? Ou de uma situação muito constrangedora que não se quer falar intencionalmente, que você fica em silêncio sobre aquilo, ou algo que não te dá interesse. O esquecimento é o processo de perda de significado. O caso da Madeleine, do Proust, ajuda a gente a exemplificar isso. Ora, até aquele momento que ele põe aquela Madeleine na boca junto com o chá, ele não tinha a menor lembrança daquela sensação de prazer, aquela sensação de vida que ele tinha quando era na sua infância. Na hora que ele põe aquela Madeleine na boca e tem aquele sabor, aquela textura, há uma mudança completamente, aquilo que era esquecimento volta a ter sentido para ele. Tá? Ele lembra das sensações do passado da infância dele e essas sensações do passado da infância dele atingem diretamente a identidade dele no presente. O esquecimento é simplesmente você não lembrar das coisas efetivamente, porque elas não têm mais significado para você. Mas a partir do momento que esse significado é relembrado por condições do presente, né, aquilo pode deixar de ser esquecimento, pode se tornar novamente uma memória, uma lembrança, uma memória coletiva ou uma história social oficial do grupo. Tá? Então, o esquecimento é essa possibilidade das coisas perderem significado. Quantas vezes você já deve ter passado em uma praça e olhado uma estátua que
não tem significado nenhum, você não sabe por que ela está lá, quem que é aquela pessoa na estátua, certo? Isso é o esquecimento. Aquilo não tem importância, mas de repente se acontecer um concurso como esse, hipotético, que está na nossa situação problema, pode criar uma participação da sociedade e uma reconstrução do significado daquela estátua, e ela vai passar a ser importante na sua vida, vai deixar de ser esquecimento, certo? Assim, então, a gente termina a nossa discussão da terceira situação problema. Tá? Eu já volto para provocar novas questões. Bom, chegamos ao final da nossa aula. E depois de concluir todas as SPs, é hora de você refletir sobre tudo o que aprendeu com os desafios. Vamos lá? Primeiro, ficou claro que o conhecimento vem ao fazer uso do material didático disponível no ambiente virtual do aluno. Isso inclui fazer a pré-aula, assistir aos vídeos, ler os textos e acessar as web-aulas. E depois de compreender os conceitos da disciplina, você aprendeu a aplicar os fundamentos aprendidos em situações similares às da realidade do mercado de trabalho. Tudo isso faz de você um aluno proativo e mais capacitado para exercer a sua profissão, o que te coloca passos à frente na hora de ter sucesso profissional. Mas não acabou. Você ainda tem a sua pós-aula para acessar, não vai esquecer, hein? Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Respeite todas as etapas, ok? Bons estudos! Tchau! Voltamos então, e eu queria então agora fazer uma amarração geral da discussão e colocar mais um problema para você refletir, que pode servir para o seu dia a dia como professor de história futuramente. Em primeiro lugar, o conceito fundamental que a gente discutiu ao longo dessa aula é o conceito de memória. Memória individual / coletiva. Por quê? As nossas memórias, elas são construídas coletivamente, porque nós estamos sempre em contato com a sociedade. Essas memórias, elas não são resultado de um acúmulo, elas não são um simples retrato do passado, de tudo que aconteceu no passado, tá? E que vai acumulando e sempre aumentando. Não. Essa memória nossa é resultado de seleções do que a gente tem do passado, das experiências que nós vivemos, e essa seleção está sempre de acordo com os problemas nossos do presente. Tá? Essa memória individual e coletiva é matéria-prima da historiografia, principalmente da história regional, que busca muito através da história oral, do incentivo às pessoas narrarem a sua vida do passado, né? Construir uma outra história oficial, uma outra história, uma outra memória social, né? Que leve em consideração essas várias memórias coletivas que não participavam tanto da história oficial. Esse processo todo, seja da reativação constante das memórias, que nós fazemos no nosso dia a dia, seja por meio da historiografia, da memória social, é fundamental para a construção das identidades individuais e coletivas. O que eu sou, né, depende das experiências e das memórias que eu tenho. O que o brasileiro é, o que a sociedade brasileira é, depende do que nós lembramos sobre o passado, das nossas experiências de vida e as coisas que nós lembramos sobre a experiência de vida. Isso está muito atrelado também aos momentos do presente. Tá? Então, esse é um panorama geral do conceito de memória, dos problemas fundamentais de identidade que eu trago nessa aula. No quadro, tem uma situação para você refletir, para você pensar sobre a sua própria experiência. Para avançar na prática, você, como professor de História do Ensino Fundamental, deverá elaborar um projeto para seus alunos sobre história da família. Isso é clássico, principalmente no sexto ano do fundamental e primeiro ano do ensino médio, porque ajuda muito a cada aluno entender o que é o trabalho do historiador, e também ter uma sensação de pertencimento à sua família, à sua comunidade, ao seu estado. Continuando, na qual você deverá elaborar uma atividade que faça seus alunos entrevistarem os pais e os avós,
contando a história da família e solicitar que tragam fotos para mostrar eventos que fazem parte dessa história. Com base nessa proposta, você deverá identificar nos relatos apresentados a relação entre as narrativas que apresentam a memória da família com os silêncios e esquecimentos. O que esse aluno não fala, quais são os esquecimentos de coisas que aconteceram naquela comunidade que não são tocados também porque se perdeu o significado. Ou seja, relacionar a história da família com a história mais global, a história da comunidade e a história oficial do Estado, a história que está no livro didático efetivamente. Esse é um trabalho muito interessante, fundamental para atrair a atenção do aluno para a importância da disciplina, para dar sensação de pertencimento à história, para criar lugares de memória e para mostrar como é que é o trabalho do historiador também, de recolher as informações e discutir essas informações e criar um texto, um sentido, uma escrita sobre isso como a gente discutiu, certo? Pense um pouco sobre isso, busque aí as dúvidas, as reflexões que você trouxe ao longo da aula, né? E daqui a pouco eu volto para a gente encerrar a nossa aula. Voltei então, eu espero que você tenha entendido, compreendido toda a discussão que a gente fez agora na aula. A gente vai poder trabalhar melhor isso na nossa aula, atividade. Qualquer dúvida que for aparecendo, eu vou tentando esclarecer para você, certo? Então eu agradeço, até a nossa última teleaula 4. Muito obrigado. Qual a memória mais antiga que você tem? Você se lembra de engatinhar ou começar a falar? A lembrança é o ato de evocar a memória, é a recordação. Enquanto a memória consiste no esforço em dar significação a esse passado, tornando as lembranças um todo coerente. A memória é um elemento essencial para o reconhecimento do ser. Sem ela, não temos a percepção sobre nós mesmos ou sobre o grupo ao qual pertencemos. Nossa memória está relacionada ao contexto atual, ou seja, ao presente. Quando nos lembramos de algo, estamos situados no presente e olhamos para o passado a partir das nossas preocupações atuais. Assim, ressignificamos o passado ao buscarmos sua compreensão. A memória é subjetiva e seletiva. Isso porque ela parte da interpretação daquele que se lembra, ao mesmo tempo que não retém todas as informações. Ela se concentra nos elementos mais relevantes ou naqueles de maior significação para os sujeitos. Portanto, a memória é uma construção
e não um dado. Os lugares de memória reforçam o sentimento de pertencimento e de identificação. Esses lugares são os resquícios do passado e podem ser concretos ou simbólicos, materiais ou imateriais. Eles possibilitam aos indivíduos ou aos grupos a recuperação da memória sobre o passado, momentos e acontecimentos. A memória é um elemento essencial para a formação das identidades dos indivíduos e grupos, e o anseio por essa identidade é uma ação importante. O ato de recordar inclui reconhecer as diferenças ou as similitudes entre o eu e o outro, gerando o sentimento de pertença ou a não identificação com o grupo. De qualquer modo, possibilita uma consciência de si. A memória social pode ser compreendida como os conhecimentos, saberes e tradições, ou seja, a cultura produzida pelas sociedades desde os primórdios, percebendo como essas sociedades organizam esses saberes, os reproduzem e transmitem por gerações. Vale lembrar que os silêncios e o esquecimento também são importantes, já que ambos são estratégias ou mecanismos de sobrevivência conscientes ou inconscientes. Eles podem ser motivados pelo medo, pela vergonha ou pela necessidade de criar condições de perspectivas de futuro. O conceito de memória é fundamental para compreender e refletir sobre a história regional, principalmente porque ela pode ser a principal fonte para que o estudioso consiga construir uma história que contemple as diferentes vozes dos mais diversos sujeitos que compõem a paisagem social. Muito interessante como a memória é importante para a nossa vida e para pensar a história de diferentes grupos, não é mesmo? Eu fico por aqui. Mas não se esqueça de pesquisar sobre o tema e se aprofundar no assunto. Bons estudos e até a próxima!